Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Aqui quem fala é o Patrício e está começando mais um Sessão Brainstorming, o podcast que traz uma tempestade de ideias para você toda sexta-feira, semanalmente, às 11 horas da manhã. Talvez você não esteja me escutando esse dia, mas tudo bem. Bom, gente, vamos para mais uma reflexão aqui hoje, né? Hoje eu pensei em falar sobre uma temática que geralmente eu acho uma reflexão muito válida de ser feita, de a gente pensar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a vida no geral, nesse ponto. Bom, pensemos assim. É muito comum hoje, na verdade sempre foi muito comum, eu acredito, que a gente crie determinada roupagem, determinado conceito para as pessoas, né? A gente vai ter ali uma padronização que a gente espera de como cada pessoa age, de como cada pessoa escolhe as coisas, faz, o que a gente espera de cada pessoa. Eu acredito que esse tipo de comportamento é totalmente natural. Muito comum que isso aconteça, mas isso pode ser um problema em alguns momentos. A gente vai chegar lá. A gente precisa pensar que organizar as coisas em esquemas, a gente pode falar assim, é um tanto quanto natural e até uma forma da gente ter raciocínios mais rápidos. Imagina se você tivesse que pensar coisa por coisa, se você não tivesse uma ideia ali meio que pronta sobre cada tipo de coisa, sobre cada pessoa, para agilizar seus pensamentos, né? Então esses esquemas mentais que a gente monta muitas vezes vão ter a ver com isso. Mas com o tempo e associado a questões culturais, né, a história e tudo mais, alguns desses esquemas vão se tornar sociais e alguns desses esquemas vão se tornar culturais e alguns deles se tornam prejudiciais. A gente poderia simplesmente falar do preconceito aqui no geral, no como eles são rótulos extremamente nocivos para a humanidade de muitas maneiras, né? A gente poderia falar sobre o machismo, a gente poderia falar sobre o racismo e etc. E eu pretendo abordar esses temas aqui, mas eu gostaria de falar disso com alguns convidados, então não será hoje que eu vou me aprofundar exatamente nesses pontos, mas a gente vai falar nisso num nível um pouco mais subjetivo, né? A gente vai falar disso enquanto rótulos, enquanto rotulação dos indivíduos, enquanto rotulação da vida, enquanto rotulação dos conceitos, né? Então pense comigo que a gente tem um certo costume de dar uma ideia pronta para as pessoas, para as coisas e esquecer de que, principalmente quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de que existe algo único nesse indivíduo que não dá para ser traduzido em um rótulo, né? Existe até uma frase muito interessante, uma citação do Soren Kierkegaard, um filósofo existencialista, que ele vai dizer que quando você me rotula, você me nega, né? Ou seja, quando você me padroniza, quando você me põe numa ideia pré-concebida, você está negando quem eu sou, né? Isso é prejudicial para quem faz, de certa maneira. É só você parar para pensar que, na verdade, você não está desfrutando realmente de quem as pessoas são e da potencialidade que as relações têm a partir do momento que você rotula as suas pessoas com quem você se relaciona ou de alguma maneira conhece, né? Mesmo que seja uma coisa mais breve e superficial. Você está limitando extremamente, porque você já sabe o que esperar daquela pessoa. Você não está dando chance para que essa pessoa se mostre como ela é para você. Quando a gente age a partir desses rótulos, né? Então existe já aí de cara um lado negativo para quem o faz. Mas imagina o sofrimento que um rótulo pode causar, né? O que pode causar para uma pessoa não ter a chance de mostrar para os demais quem ela é. Porque já existe ali um rótulo estampado
e já se espera alguma coisa dessa pessoa, né? Não se dá oportunidade para que esse indivíduo se mostre para os demais, né? Então imagine o quanto isso pode causar sofrimento emocional na pessoa. O quanto essa forma de agir pode estar, de alguma forma, dificultando a vida de alguém, né? E limitando as possibilidades de alguma pessoa. Porque a partir do momento que um rótulo se alastra em determinado grupo, para muitas pessoas pode ser muito difícil sair dessa situação, né? Então você tem lá a sua percepção da pessoa, o seu rótulo que você já deu, e de repente você passa isso para alguém, que passa para o outro, e pronto, já se tem num grupo uma ideia pré-concebida de alguém que talvez não teve a chance de realmente mostrar quem ela era, né? Às vezes a gente recebe o rótulo já de alguém, né? Chega, sei lá, imagina uma situação grupal aí, escola, faculdade, trabalho, chega uma pessoa nova, e aí um colega já te fala, ó, esse fulano é assim, assim, assado, fica esperto, sei lá, te fala alguma coisa, geralmente negativa, né? Ou até positivo, mas essa ideia pré-concebida já vai te limitar no quanto você poderia talvez conhecer essa pessoa. Isso não é legal, né? Isso é prejudicial. Então, pensando nesses rótulos da vida, né, nessas maneiras de classificar as pessoas, eu vejo essa reflexão como importante. E se você também vê essa reflexão como algo importante, que a gente deveria conversar sobre isso com as pessoas e talvez começar a provocar uma mudança, envie esse episódio para alguém que você acha que pode gostar dele, para um parente, para um amigo, para um colega, né, para um colega aí de discussões, de filosofia, né, de troca de ideia. Manda lá, compartilha esse negócio aí, né, e eu agradeço muito para quem está compartilhando. Sempre gosto de deixar o convite aqui para vocês também de ir lá no Instagram, trocar uma ideia, sugerir um tema, né, a gente está bem aberto para isso também, para vocês que estão aqui nos acompanhando. Bom, então, gente, essa reflexão ela se torna importante nesse ponto, né? De que existe a gente está limitando de certa maneira a vida. Quando você já espera algo, você deixa de aproveitar o que é esse algo. Quando você entra, sei lá, numa faculdade e já sabe o que esperar, em vez de estar aberto ao que pode acontecer, você está limitando as possibilidades do que pode acontecer. Você está limitando as possibilidades do seu conhecimento. Você está limitando as possibilidades das suas relações, né? Quem você poderia conhecer ali, né? Como essas relações poderiam, de alguma maneira, se desenvolver. Então, essa rotulação, talvez ela vá além dessa questão subjetiva. Ela, assim, enquanto de pessoa para pessoa, né? Mas ela pode estar aí expressa de muitas maneiras na vida das pessoas, né? Você pode estar rotulando o seu trabalho, as suas relações dentro do seu ambiente de faculdade, de escola, né? Ou até dentro da sua família. Não vou conversar disso com os meus familiares, eu já sei o que eles vão falar. Isso é um rótulo, você já está esperando para dispondo alguma coisa. Não dá para saber realmente o que as pessoas vão falar. Se desse, a vida seria muito mais simples de ser vivida, né? Mas o lance do ser humano é a complexidade e o quanto ele é imprevisível, né? Enquanto as pessoas são imprevisíveis. Então, talvez não tenha como você realmente prever. Talvez dentro das suas relações próximas você já está limitando, já está rotulando as coisas. E o que será que quer dizer quando a gente está rotulando as situações, as pessoas? O que será que pode nos levar a essa ação, né? A esse comportamento, talvez eu poderia chamar assim, de predispor ideias para tudo, de forma com que a gente não consiga se aprofundar em nada, né? Não tanto curioso. O que será que motiva isso? Talvez a gente poderia pensar em algumas possibilidades juntos aqui, né? Nós poderíamos pensar que, de alguma maneira, isso pode ser uma forma de se proteger. Talvez esse indivíduo
queira ficar na superficialidade. Talvez essa pessoa já viveu coisas difíceis com alguém em relações onde ela permitiu que as coisas acontecessem. Então talvez é muito mais seguro você já esperar alguma coisa, já predeterminar o que é, não já esperar, mas predeterminar o que é. Esta pessoa é assim e não adianta tentar de outra maneira. É assim. Essa situação é assim. Essa situação é assada. Talvez pensar dessa maneira simule para a pessoa, dê a sensação de que há algum controle sobre os demais, né? Dê a falsa ideia de que de alguma forma você pode prever o que as pessoas fazem, o que alguém faz, por que faz e como faz. Talvez isso, né, demonstre a própria fragilidade desse indivíduo. A nossa própria fragilidade. A fragilidade que talvez a gente tente negar de algumas maneiras. Olha, eu preciso estabelecer controle. Eu preciso. Então, a gente rotula. Se eu já sei o que esperar das pessoas, estou protegido. Eu sei como sair da situação. Eu sei como contornar a situação. Eu sei como não ser controlado pela situação, né? Então essa poderia ser dos motivos para a gente pensar em rótulo, né? Uma forma de proteção. Se a gente fosse parar para pensar num outro motivo, a gente poderia pensar também em situações traumáticas, ou simplesmente na própria superficialidade dos indivíduos atualmente, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre o lance a relação da tecnologia, com a maneira de pensar, com a maneira de sentir. Falamos um pouquinho sobre o Bauman e a modernidade líquida e o quanto ele compreende esse conceito, né, como é esse conceito. Talvez tenha a ver com isso, talvez tenha a ver com essa liquidez das coisas e dos pensamentos, dessa superficialidade vigente nas relações. Então se eu já tenho algo pronto ali, mutável, mais pronto, líquido, mais pronto, talvez seja melhor, né? Ou simplesmente talvez o é. É assim que a sociedade talvez funcione agora. Não mais da maneira que a gente estabelecia, né? Existe aí uma forma de ver o mundo dessa maneira, talvez, né? Talvez seja assim que a gente... E talvez algumas pessoas só não se adaptem a essa visão, né? De que esses rótulos talvez sejam um tanto quanto naturais, né? Talvez a gente pudesse pensar numa dificuldade de aceitação do outro, né? Talvez a gente pudesse pensar de que muitas pessoas hoje têm muita resistência em aceitar os outros indivíduos como eles são, de aceitar as pessoas dentro das suas condições únicas e incontroláveis para os outros indivíduos, para os outros seres humanos, né? Talvez nós precisemos começar a refletir sobre o quanto nós somos empáticos e o quanto nós temos abertura para que a pessoa se revele à nossa frente. E o quanto a gente consegue se revelar para as pessoas, se abrir e se mostrar para esses indivíduos, né? Quanto será que você consegue fazer isso? O quanto será que é seguro para muitas pessoas fazer isso, né? Então a gente teria alguns desses prováveis motivos e pode ser que seja uma outra coisa que não tenha nada a ver com isso. Pode ser tudo isso, né? E muito mais. O lance de refletir sobre os seres humanos é a infinidade de possibilidades, assim como a gente tem uma infinidade de pessoas. Bom, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha, no mínimo, refletido sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui, né? Agradeço a sua audiência, você está acompanhando esse podcast até aqui, até o fim, né? E fico aberto aí às suas sugestões ou para discutir esse assunto também. Você tenha a total liberdade de me procurar, beleza? Então é isso, pessoal, e
Até a próxima!